eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e chegou a hora de trazer as leituras do mês de agosto e a TBR do mês de setembro. Mas antes de começar, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre aqui pra vocês. Eu sei que vocês já estão acostumados, mas não custa relembrar. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos e seja bem-vindo quem está chegando por agora aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo, tá? Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais para vocês nos acompanharem por lá também. Todos os livros mencionados aqui nesse vídeo vão ficar linkados aqui na descrição. Caso vocês tenham algum interesse em adquiri-los, fazendo por esse link vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. Nós também temos um grupo de promoções no Telegram, se vocês quiserem nos seguir por lá, só entrar aqui pelo link que tá na descrição. Lá não é sempre, mas postamos algumas promoções que achamos que vale a pena acompanhar ou que estão muito bons, alguma pré-venda muito esperada, então a gente tá sempre notificando tudo lá no grupo, tá bom? Bom, recadinhos dados, não esqueça também de comentar aqui embaixo quais foram suas leituras de agosto, se vocês tiveram algum livro preferido, ou se teve alguma bomba, comenta aqui, vamos trocar indicações de livros, tá? Dito isso, vamos começar então com o vídeo logo, porque eu não quero que ele fique muito longo e eu não sei como que vai ser. A maioria dos livros que eu vou falar aqui tem vlog aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards para vocês acompanharem minha opinião mais completa, porque aqui eu vou realmente dar só uma passadinha por eles, falar minha nota e falar se eu gostei ou não. Bom, agosto foi um mês que eu me surpreendi na leitura, porque eu não estava esperando que eu ia conseguir ler tanto. Mas me surpreendeu, eu acho que minhas escolhas não foram muito bem acertadas. Não que eu me arrependi de ter escolhido algum desses livros, mas foram livros que não me chamaram muita atenção e que por algum motivo eu acabei não gostando muito. Eu achei que ia ser um mês de poucas leituras, mas no fim eu acabei lendo em agosto mesmo 7 livros, mas tem um que eu vou falar que vai ser o primeiro, que eu terminei no último dia de julho, que eu achei que eu ia entrar agosto lendo, mas eu consegui terminar no último dia de julho e eu já tinha gravado o vídeo de leituras do mês, então não deu pra eu encaixar nas leituras de julho, então eu trouxe pra cá. Mas esse mês de agosto, de todas as leituras, a maioria foi nota 3, 3,5, teve 5 estrelas e nota 4,5, mas o resto foi bem leituras medianas. Não que a história não seja boa, mas de alguma forma não me cativou, não me conquistou, fiquei esperando mais e é isso. Então eu vou falar um pouquinho sobre elas. A maioria dos livros que estão aqui, que eu vou mencionar, tem vlog aqui no canal, então eu vou deixar aqui nos cards para vocês irem lá acompanhar a minha opinião mais completa sobre essas histórias, tá? Mas enfim, vamos lá. O primeiro livro então, que foi o que eu terminei no último dia de julho, foi Por Essa Eu Não Esperava, da Alice Aqueço Tanto. Esse é um dos que tem vlog aqui no canal. Esse livro, ele, se eu não me engano, acho que eu dei 3, 3,5. Eu vou confirmar e daí depois eu deixo aqui na imagem, porque eu não anotei aqui, porque foi em julho e eu anotei só as de agosto. Mas esse livro, ele acredito que um jovem adulto, e me incomodou algumas coisas nessa história. Eu tava esperando que fosse uma história, uma comédia romântica, mas eu não achei graça em boa parte do livro. Tem alguns erros de continuidade de cena, tipo, o cara saiu de casa sem o celular, e aí na página seguinte, no meio do rolê, ele pega o celular do bolso. Então, algumas desses erros meio que quebraram a imersão na história, porque afetaram a cena de alguma forma. Aqui a gente vai ter 2 jovens que passaram por uma situação um pouco constrangedora com seus pais, e aí essa situação acaba trazendo consequências para eles. A menina, que chama Charlotte, acaba tendo que viajar para a terra natal da mãe para passar as férias de verão lá, uma coisa que ela não gostaria, que ela queria continuar nos Estados Unidos com o namoradinho dela. O George, ele meio que fica de castigo, aí meio que o pai e a irmã dele entram no aplicativo é tipo uma rede social lá do país deles, e meio que começa a conversar com uma garota, e meio que acha que ele arrumar uma namorada é a melhor
opção para ele sair desse problema, e aí meio que o pai do Jorge e a mãe da Charlotte meio que acabam se conversando, se passando pelos filhos, acabam marcando encontro entre eles, e aí eles acabam meio que nesse encontro passando por uma situação que fazem com que eles comecem um namoro falso, e em vez de eles se acertarem, de se explicarem e falar que não eram eles que estavam se conversando, a situação vai se prolongando até o final. Tudo bem, eu entendo que realmente essa é a questão do livro, só que aí a resolução no final, como que eles descobrem tudo isso, é feito de uma forma muito corrida, de uma forma pouco crível, então realmente não me pegou muito aqui essa história. Então essa é a minha opinião. Não é uma história ruim, mas eu não achei muito realista a forma como terminou a história dos dois. Agora, então vamos lá começar realmente os livros de agosto. E o primeiro, não tem como, esse foi o que realmente eu amei, foi 5 estrelas, que é O Merdeiro Apaixonado, da Lisa Kleypas, é o 5º livro da série Os Ravenels. E aqui a gente vai contar a história da Phoebe com o West. A Phoebe, ela é uma viúva, ela tem 2 filhos do primeiro casamento, né? O marido dela tinha uma saúde muito delicada, era muito frágil desde a infância, então ela já sabia que ela ia passar por alguns perrengues se ela casasse com ele, mas eles acabaram se casando por amor, porque eles cresceram juntos, se apaixonaram, e ela tinha meio que essa vontade de viver com ele até o fim da vida dele, ajudá-lo no que fosse. Então, ela acabou se casando com esse rapaz e se tornou viúva, o que já era mais ou menos que o esperado. O que ela não contava é que um membro da família dela acabou se casando com um membro da família Ravenels, e ela vai precisar conviver agora com o West, que era o arqui-inimigo do falecido marido dela na escola. O West, que ele passou por momentos muito difíceis na infância dele, por ter sido meio que abandonado pelos pais, negligenciado o tempo inteiro, então ele era aquela criança, aquele jovem rebelde, e que acabava, querendo ou não, provocando os meninos da escola dele, e um desses meninos que era provocado era o falecido marido da Phoebe, então a Phoebe meio que criou um ranço pelo West desde ali. Mas eles são obrigados a conviver nesse momento, porque o casamento desse membro da família dela tá sendo na casa dos Ravenels, então ela vai ser obrigada a conviver com o West. E aí as coisas meio que começam a mudar, porque o West hoje não é mais a mesma pessoa de antigamente, o West é aquela pessoa que se tornou completamente responsável pela casa, pela família, né, que ele meio que pôs debaixo dos braços e tá cuidando junto com o primo. Ele leva a fazenda, a casa da família, com muito afinco, cuida de todos os trabalhadores da casa, bota a mão na massa. Então ele virou completamente outra pessoa. E a Phoebe meio que acaba percebendo essas mudanças e meio que acaba se envolvendo com ele romanticamente. E também o West com os filhos da Phoebe é maravilhoso, assim, as cenas em que ele tem com os meninos realmente parece aquele paizão, e aos pouquinhos então os dois vão se conquistando e eles vão viver uma linda história de amor, e eu achei tão linda a história dos dois, então ela se tornou um 5 estrelas muito fácil pra mim. Os livros da Lisa Kleypas têm esse poder, eu adoro a escrita dela, principalmente na série Os Ravenels, eu acho que tá muito boa. Então se vocês querem uma dica de romance de época, leiam Os Ravenels, né? São 7 livros, se eu não me engano, eu tô no 5º, mas todos são maravilhosos, com histórias bastante diferentes entre si. A família, o Ravenel, é bem diferente, os personagens entre si, então todos têm suas peculiaridades, então eu acho que vale muito a pena. Depois, eu li um livro que eu gostei bastante também, foi o 2º livro que eu mais gostei no mês, e que também tem vlog aqui no canal, também vai ficar aqui linkado, que é A Maldição do Ex, da Rachel Hawkins. Esse livro, ele me surpreendeu bastante, eu dei nota 4,5 pra ele, e esse sim eu achei levemente divertido, e eu achei que casou muito bem a proposta do livro. Eu gostei muito do personagem daqui, que eu já esqueci o nome. Os personagens daqui são a Vivi e o Reese. Eles se conheceram quando tinham 19 anos, tiveram alguns poucos meses de relacionamento. A Vivi, ela é uma bruxa que começou a descobrir os seus poderes, a sua magia recentemente, né? Porque a mãe dela, apesar de ser também, nunca incentivou, meio que tinha medo das coisas que podiam acontecer. Então a Vivi foi ter contato com esse tipo de coisa quando passou a viver com a sua tia.
E o Reese também é um bruxo muito famoso da cidade onde ele mora lá, né? Ele mora na Europa e ela mora nos Estados Unidos. Só que a cidadezinha onde eles estão, que é Penhallow, na verdade é Graves Glen, a cidade. O sobrenome dele é Penhallow. Essa cidadezinha meio que foi fundada por um parente do Reese e ele tem que ir para a cidade para forçar as linhas leis, para que a magia continue sendo espalhada pela cidade e tal. Nesse breve relacionamento que eles tiveram, a Vivi se apaixonou perdidamente pelo Reese. E quando ela descobre que ele tá prometido pra uma outra pessoa, que ele meio que tá noivo, ela acaba, logicamente, falando poucas e boas pra ele, terminando tudo que tinham pra terminar de relacionamento. E quando ela tá na casa dela, se embebedando, tomando um banho de banheira, cheio de velas, ela meio que ali e a prima acabam que jogando uma pequena maldição em cima do Reese, mas que elas acreditaram que era apenas uma brincadeira, porque elas não fizeram nada com o intuito de ser uma magia. Porém, no futuro, quando ele precisa voltar para a cidade para que ele ative lá as linhas leis dessa carga na magia, as coisas começam a dar tudo errado para ele desde o momento em que ele pisa na cidade. Ele é quase atropelado, a magia dele tá descontrolada, ele fica com medo de lá ativar as linhas leis e dar merda, mas ele vai mesmo assim e dá merda mesmo assim. Aí mexe com toda a magia da cidade, aí a Vivi acaba, né, confessando que ela e a prima lançaram uma maldição em cima dele, mas que não era a intenção dela, que ela achou que não tinha funcionado, porque não era realmente com esse intuito. E aí, então, eles precisam achar uma forma de quebrar essa maldição para que a magia volte a ficar 100% estável naquela cidade. E aí, tudo isso que acontece tem um toque engraçado, tem um toque divertido, porque o Reese, ele é muito bem-humorado, mesmo ele estando participando de uma maldição, dentro de uma maldição, ele é muito bem-humorado quanto a isso, ele vive fazendo piadinhas. Obviamente, o romance entre eles vai voltar a aflorar, porque eles estão em contato, né, um com o outro, apesar do medo de se envolver novamente. Os dois não se esqueceram durante todo esse tempo que ficaram separados. E aí a gente vai acompanhando. Então eu gostei muito, foi um livro muito satisfatório ler. E tem o segundo livro, que se eu não me engano é a história da prima. Então vamos ver se eu logo compro e também leio a história. Depois eu pulei, na verdade, né? Antes de ler A Maldição do Ex, eu li um livro pelo Kindle Unlimited, que eu vou deixar a capinha aqui, que é Virando o Jogo, da Gracie Rayleigh. Foi um livro que eu peguei despretensiosamente, que o cara é jogador de futebol americano, a mocinha, ela é toda estudiosa, ela precisa vencer na vida porque a lanchonete da família depende dela. Então ela trabalha, ela estuda, ela tem uma agenda completamente corrida e no meio dessa agenda ela acaba meio que se tornando professora particular desse jogador, porque ele precisa passar nessa matéria que ele tem dificuldade, se ele quiser passar de ano e conseguir uma carreira no futebol, que é o sonho dele. Então ele acaba pedindo ajuda para ela, né, nos estudos. Ele tem uma promessa que ele fez com ele mesmo de não se envolver romanticamente com mais ninguém, porque o último relacionamento que ele teve foi muito traumático para ele, para a menina também. Então o pai dele também força muito a barra de que ele não pode se envolver, de que ele não pode namorar com ninguém, que o sonho dele é futebol, que ele tem que cair de cabeça no sonho, que o namoro vai atrapalhar. E a menina também não quer saber de nada, porque ela precisa realmente trabalhar e estudar para alavancar a lanchonete dela. Porém, ela tem um ex-namorado tóxico que não aceita o fim do relacionamento deles e ela precisa achar uma forma de tirá-lo do seu pé, porque ele fica atazanando ela o tempo inteiro. E ela acha que a melhor opção é, em troca dela ajudá-lo a estudar, ele finge que é namorado dela para que o ex dela saia do pé. Então eles meio que começam um namoro falso para ambos se ajudarem, né? Ele a estudar e ela a espantar o ex-namorado dela. E obviamente que as coisas, né, vão escalonar e esse namoro falso acaba virando realmente cheio de sentimentos, um relacionamento sério e tal. Eu gostei muito, eu achei que foi uma história bem desenvolvida, eu gostei muito dos personagens. O protagonista aqui, ele é muito fofinho, ele é muito centrado, ele é muito verdadeiro, ele é responsável. Eu gostei muito da história, né? E ele trata ela como se fosse uma rainha em cima de um pedestal, faz tudo por ela, quer o melhor dela,
bota ela sempre em primeiro lugar, então eu gostei bastante. Mas alguma coisinha não me conectou. Eu não sei, eu não vou lembrar bem o porquê que eu dei essa nota, mas eu acabei dando 3,5 porque eu acho que, por mais que eu gostei da história, não me prendeu o suficiente, ou eu achei que foi um pouco enrolado pra desenvolver algumas coisas, enfim. Na hora que eu dei a nota fez muito sentido na minha cabeça, mas agora eu não vou lembrar muito bem o motivo que fez eu dar 3,5, tá? Mas enfim, é uma série, né? Então eu já coloquei o segundo na minha lista, porque eu vou querer continuar lendo. Acredito que vai contar a história dos irmãos, né? Porque são em 3 irmãos e uma irmã. Então eu acho que vão ser 4 livros e cada livro vai contar a história de um deles. Depois eu li mais um livro no Kindle Unlimited, e aí eu vou deixar a minha capinha aqui, e tem vídeo, então eu vou deixar aqui nos cards, que é O Pior Padrinho da Noiva, da Mia Souza. E esse livro, gente, foi 3 estrelas, muito por conta do ranço que eu peguei da protagonista, a Lina. Ela é de descendência brasileira, né? A mãe dela, a mãe, as tias, a família inteira dela é do Brasil, foi tentar a vida nos Estados Unidos, venceram na vida porque eles têm uma loja e eles conseguem se virar muito bem lá. Então, a história é regada de tradições brasileiras, de música, comida, falas, né, frases em português. Então, assim, eu gostei muito desse toque do livro, mesmo porque a escritora não é brasileira, a escritora é americana, então ela trazer isso para a história dela eu achei muito bacana. Mas aqui a gente vai ter a Lina, que começa a história no dia do casamento dela, onde ela recebe a notícia pelo cunhado de que o noivo desistiu do casamento, que ele pensou melhor e que não era aquilo que ele queria para a vida dele. Então sobrou pro Max, que era o irmão do noivo, avisar a Lina que não vai mais haver casamento. E tudo gira em torno porque o Max acredita que na bebedeira da despedida de solteiro dele com o irmão, ele acabou falando alguma coisa que fez o irmão tomar essa decisão. Então meio que a Lina acaba culpando o Max por isso, tá? E aí cria-se uma relação meio que de inimizade entre eles por conta de tudo que aconteceu. Algum tempo depois, a Lina ela é uma organizadora de casamento e ela recebe uma proposta de trabalhar no Hotel Cartwright, na parte de eventos do hotel, onde ela que cuidaria dos casamentos, da festa, só que ela tem que montar uma proposta porque ela está participando de uma seletiva, né, de uma entrevista, e tem um outro candidato, então ela tem que montar um projeto para apresentar. Só que ela tem que fazer isso em conjunto com uma empresa de marketing, que nada mais nada menos é do seu ex-noivo e do seu ex-cunhado, do Max e do... É Max ou Matt? Enfim, é Matt, eu acho. Do Matt e do Andrew. E eles vão ter que trabalhar juntos. Então ela escolhe trabalhar com o ex-cunhado, porque ela não vai conseguir trabalhar junto do ex-noivo de jeito nenhum. Só que ela tem tudo na cabeça, ela não precisa da ajuda dele, ela vai fazer tudo sozinha, só na apresentação que ela vai contar. A Lina, o tempo inteiro eu peguei ranço dela porque ela é muito infantil. Ela quer se vingar de tudo quanto é jeito, então ela faz umas vingancinhas muito bobas. A primeira e a segunda, beleza, foi divertido, né? Deu pra dar uma boa risada. Só que ela continua até metade do livro nessa historinha de vingancinha o tempo inteiro, de ficar bolando planos pra prejudicar. E ele só quer trabalhar porque ele também precisa se desvencilhar do irmão. Ele quer ter uma carreira separada, ele quer mostrar que ele pode, que ele não precisa estar na cola do irmão para conseguir as coisas. Então, para ele também é muito importante ele conseguir ganhar esse projeto. E a Lina fica ali com essas vingancinhas bobas de quinta série, então isso me incomodou muito. O livro começa a desenrolar melhor na metade, onde eles vão fazer uma viagem para conhecer um pouco mais o trabalho da Lina. E aí nessa viagem eles acabam tendo um pouco mais de contato, acabam conhecendo mais um pouco melhor um outro, e aí também eles começam meio que se render aos sentimentos e se envolver romanticamente, então a partir daí a história começa a melhorar. Então foi um 3 estrelas, eu estou um pouquinho de medo de ler o outro livro, que é o Destruidor de Casamentos, mas que eu já vi que é do melhor amigo do Max, enfim, que é do Jim, então vamos ver. Eu já tô com ele também no meu Kindle, né, que também tá no Kindle Unlimited, vamos ver se logo eu leio também. Depois tem também, eu li um livro, que também tem vlog aqui no canal, que foi o último vlog aqui, que aliás deu uma boa flopada, então vão lá me ajudar, que foi 3, da Valérie Perrin. Esse livro também foi 3 estrelas.
Eu achei ele um livro muito bem escrito, muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido, mas, como eu disse no vlog, não é um livro pra mim, tá? Não é um livro que faz o meu estilo, não é um livro que eu escolheria pra ler. Eu ganhei ele de presente, ele foi favorito da minha amiga, e eu falei, então tá, então vamos ler, obviamente, porque tudo que eu ganho de presente eu leio, né, pra conhecer a história, mas realmente, como eu já imaginava, não funcionou pra mim. Ele é um livro que ele é um drama do começo ao fim. Aqui nós vamos acompanhar a história de 3 melhores amigos, que é a Nina, o Adrian e o Etienne, tá? Desde os 10 anos até a vida adulta, que eles estão nos 40 e poucos anos. A gente vai acompanhar toda a vida deles, regada de dramas, de problemas, de sentimentos, de descobertas, de traições, de brigas, de desencontros e reencontros, que vai meio que acabar aprovando ou não a amizade entre os três. Então, assim, é um livro muito carregado de sentimentos, de problemas. E, assim, foi uma história que desenrolou bem pra mim, eu consegui ler ela muito rápido, mas realmente o peso que ela tem não é o meu estilo de leitura, tá? É muito sofrimento, muita... Ai, esqueci a palavra. Muita injustiça, então assim, realmente não funcionou. Para ver mais minha opinião, veja aqui o vlog, eu não vou me estender muito, mas enfim. Foi um livro que eu dei 3 estrelas, eu gostei, mas realmente não é o meu estilo, então não me pegou muito. Aí depois de 3, eu li outro livro, que eu vou deixar aqui a capinha, eu li no Kindle, eu comprei o e-book, e eu finalmente finalizei a segunda série de 2025, faltando pouquíssimo para acabar o ano. Eu terminei a trilogia O Legado de Orisha, com Filhos de Aflição e Anarquia, tá? Da Tomi Adeyemi. Esse foi um livro também que eu dei 3 estrelas, porque eu não sei se eu não lembrar muito bem o que aconteceu nos 2 primeiros livros acabou afetando a minha experiência com o terceiro livro, tá? O terceiro livro é uma continuação direta, tá? Do segundo, realmente começa da onde terminou o segundo. E a nossa personagem, ela está completamente perdida, porque eles foram todos capturados por um navio de inimigos, que são chamados de caveiras, que são inimigos muito fortes e que eles estão tentando achar uma pessoa específica para que o rei deles consiga mais poder. Então eles acabam matando muitas pessoas do povo, né, da nossa protagonista. E eles precisam escapar desse navio para ter alguma chance e também juntar as forças fora para que eles consigam lutar contra os caveiras, para que eles parem de invadir suas terras e de matar pessoas. Então, toda a história desse último livro é eles tentando escapar, tentando reunir seus povos, tentando vencer a luta, e é o tempo inteiro eles lutando, eles fugindo, eles morrendo, eles vivendo, eles tentando. Tem um romance ali que não desenrola para nenhum lado, porque o irmão da protagonista com a irmã do protagonista se envolveram, aí os 2 protagonistas se envolveram, agora eles não estão mais juntos, e a gente não sabe se eles vão ficar juntos. Então, a parte do romance ficou bem assim, sei lá, no final das contas acontece uma situação que eu falo assim, tá, eu entendi, mas realmente era necessário isso. Aí a outra menina acontece uma outra situação que muda completamente a história dela. Então, assim, eu achei que ficou um pouco assim, se realmente foi feito um livro só pra fechar os pontos, sem muita história, sei lá, não conectou pra mim a história, tá? Em si, toda a trilogia é muito legal de ler, é muito boa, é uma fantasia, envolve muita magia. Então, assim, eu recomendo muito a leitura da trilogia em si, mas eu achei que o desfecho não foi tanto assim quanto essa história merecia. E aí, pra finalizar as minhas leituras de agosto, que eu terminei ontem, então foi muito bom, porque eu também achei que eu ia começar em setembro, foi Anatomia, uma história de amor, da Dana Schwartz. E esse livro foi um 3,5, com muita dor no coração, mas esse livro, ele me entregou migalhas. Na verdade, muito poucas migalhas. Aqui, essa história de amor que tem aqui no título, ela é uma grande mentira deslavada, porque
o primeiro beijo, né, dos personagens foi acontecer lá pela página 200, quase no final do livro. Realmente tem um envolvimento amoroso aqui, mas ele é muito pouco trabalhado. Aqui nós vamos acompanhar a Hazel. O sonho dela é ser cirurgiã médica, mas eles vivem numa época, 1800 e qualquer coisa, onde a mulher realmente nunca ia ser aceita na medicina, nunca ia ser aceita na classe trabalhadora. Porém, o sonho dela é ser cirurgiã médica, então ela tenta de todas as formas, inclusive ingressar nas aulas de medicina vestida de homem, para que ela consiga aprender, mesmo sabendo que ela não ia conseguir, talvez ela não conseguisse realmente exercer a profissão por conta, né, dela ser mulher. Ela é descoberta, obviamente, ela é expulsa da aula, mas aí ela continua lá estudando, treinando, até que ela conhece o Jack, que é um ressurreicionista, que é o cara que desenterra corpos no cemitério para vendê-los para os estudantes de medicina, para que eles estudem o corpo humano. Então a história muito pende mais pro lado da conquista da Hazel, né, dela querer tanto se tornar cirurgiã, de vencer os dilemas da sociedade, de lutar contra o padrão, do que em si um romance, como fala aqui, uma história de amor, tá? Então eu acho que é muito mais sobre a história da Hazel vencendo os padrões do que uma história de amor. E aí eu achei que a história ia se finalizar nesse primeiro livro e o segundo livro ia ser uma outra história completamente separada. Mas não. É a continuação direta desse livro, então se eu quiser receber as outras migalhas de romance, eu vou ter que ler Imortalidade, que eu não queria, porque realmente esse livro meio que me decepcionou um pouco, mas se eu quiser receber o restante das migalhas do romance, eu vou ter que ler Imortalidade. Então tá bem em stand-by, assim, eu vou decidir o que eu vou fazer com relação ao segundo livro. Finalizado as leituras de agosto, eu montei a minha TBR de setembro, tá? Com 2 livros que eu trouxe de agosto, que eu não consegui ler, mas que eu quero ler, ou inclusive eu vou começar a ler hoje, e algumas tentativas de conclusão de série, para dar uma atualizada na minha planilha de séries lidas, tá? O primeiro livro, então, que eu vou trazer aqui para essa TBR, que é o que eu vou começar a ler hoje, é Testemunha Mortal, da J.D. Robb, mais um livro da série Mortal, então eu preciso dar continuidade nessa série, então vamos ler. É um romance policial, tá? Onde a gente vai acompanhar a Ivy, que é a detetive, a história se passa no futuro, resolvendo mais um caso. Espero que eu goste bastante desse livro, porque o último livro que eu li eu achei meio paradão, mas Nora Roberts sempre surpreende, então estou animada para essa leitura. Depois, então, vamos continuar com mais séries. Eu peguei O Desafio do Amor Verdadeiro, da Laura Lee Guerk, que é o segundo livro da série A Querida Conselheira Amorosa. Eu gostei muito do primeiro livro, faz tempo que eu li, então chega de enrolação, vamos continuar a série. Esse também é um livro que eu trouxe de agosto, porque eu queria muito ter lido, mas no fim acabou que, como eu fiquei presa nas outras leituras, que era um mês que eu achei que não ia rolar, ficou pra trás, mas esse mês eu vou ler. Inclusive, eu acho que vai ser o próximo, depois de Testemunha Mortal. Aí, eu estou muito na vibe romântica esse mês. Eu quero ler um romancezinho fofo, como eu disse nos vlogs do mês passado, que eu precisava de um romance água com açúcar para sobreviver depois do livro 3. Setembro vai ser esse mês. Então, eu peguei para começar Amor Teoricamente, da Ali Hazelwood. Eu estou gostando muito de acompanhar os livros da Ali, e eu já li 2 até agora, mas vou mudar isso porque eu tenho Amor Teoricamente e tenho Noiva, e logicamente eu vou aproveitar para comprar os outros. Eu estou muito na expectativa desse livro porque eu vi várias pessoas falando que esse é o favorito delas, então estou bem ansiosa para fazer essa leitura. Eu queria ter começado o mês com ele, mas eu preciso gravar alguns projetos aqui pro canal, então por isso que eu não comecei por ele, mas enfim, logo, logo ele será lido. Depois, mais um romancezinho, porque não, né? Eu peguei Sem Defeitos, da Elsie Silver, que eu tenho a versão em inglês, que é Flawless. Da minha era cowboy, vamos, enfim, começar a ler. E é um livro em inglês, eu espero que a leitura seja bem tranquila, é uma edição bem sossegada, bem daquelas bem molinhas. Tô bem curiosa para começar essa série. Eu já tenho também o segundo livro, o terceiro lançou recentemente, então... E parece que os outros 2 só ano que vem. Então vamos tentar acompanhar aí os lançamentos para ler
simultaneamente. Daí eu escolhi um e-book que eu já comecei a ler na academia, e aí eu acho que eu vou ler mais ou menos dessa forma, que é o encerramento de uma trilogia também que eu já tô lendo há um tempo, que é Dona da Máfia, da Kel Costa. É o encerramento da trilogia Eu Sou Pra Tutto, né, que é da máfia italiana. E eu comecei a ler já, eu tô acho que no segundo ou no terceiro capítulo que eu tô ouvindo na academia. Realmente é a história, não é um novo casal, é um encerramento, né, porque o primeiro foi sobre o Pietro e a Giovanna. É Giovanna? Acho que é Giovanna. O segundo é do Carlo com a mãe do Pietro. E agora é deles, né, na história no geral. Porque a Giovanna meio que herdou a máfia do pai, que é contra a máfia do Pietro, mas aí como ela é filha dele, ela herdou e meio que vai unificar tudo, e a gente vai ver como que isso vai desenrolar. Mas pelo que eu entendi, eles estão lutando contra alguns inimigos que vieram do primeiro livro e eles precisam sair dessa situação. Vamos ver como que vai ser o encerramento dessa trilogia. Aí outro livro que eu peguei, outro book também que eu peguei pra ler é Wild, da Liz Spencer. Também vou deixar a capinha aqui. Não sei do que se trata esse livro. Eu li o primeiro, que era Bad? Não é Bad, Bad é o terceiro. Enfim, eu li o primeiro. Eu gostei bastante do desenvolvimento do primeiro livro, então eu tô bem curiosa pra ler esse segundo, mas não sei do que se trata, não li a sinopse, não sei se é a continuação do primeiro, se é do mesmo universo, mas com outros personagens, enfim, a gente vai conhecer agora, nesse mês. Daí, então, mais um livro que eu escolhi, que vai participar de um projetinho também que eu tô fazendo aqui no canal. Três Irmãs e um Recomeço, da Susan Mallery. Faz muito tempo que eu tenho esse livro aqui na minha estante e aí eu decidi pegar para ler. Ele tá participando daquele projetinho Zerando a Minha TBR, que são livros que eu comprei até dezembro de 2024, que eu ainda não li, porque esse ano eu tô lendo bastante livros recentes, então eu tô meio que desovando os livros antigos da estante, e esse é um dos que vai fazer parte do projetinho, então tá aqui para ler. É uma história de três irmãs, ou três amigas, não, três irmãs, então, mais ou menos, né, a história de três, enfim, espero que ela seja menos trágica. Aí eu peguei um livro fininho assim, pra tentar, só pra cumprir realmente a meta, que foi Um Lugar Muito Distante, da Jenny Colgan. Esse livro, ele já entrou em alguma meta passada, mas eu não li, e realmente, ele é muito pequenininho, então, tipo, eu não li de sem vergonha mesmo. E aí eu coloquei esse livro aqui pra cumprir metas. E ele é da coleção Romances de Hoje, da Arqueiro, né? Então, vamos lá. E aqui, na verdade, é um conto, tá? Não é um livro, é um conto. E eu tô curiosa porque eu já li A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jenny Colgan, e gostei bastante. Então, eu acho que vai ser muito boa a história. E pra finalizar, eu peguei mais um e-book. É um e-book que eu tenho há muito tempo no Kindle, então eu preciso também voltar a pegar os e-books antigos e ler, né, pra ver se eu gosto, se eu não gosto, se eu mantenho, se eu não mantenho. Chama Irresistível Desejo, da Cris Andrade, tá? Vou deixar a capinha aqui também pra vocês acompanharem. Não sei do que se trata a história, quando eu peguei, eu devo ter lido a sinopse, devo ter gostado, por isso que eu peguei. Faz muito tempo que eu tenho no Kindle, acho que faz mais de 2, 3 anos, porque foi logo que eu comprei o Kindle que eu fui pegando alguns livros, então vamos lá, é isso o que a gente vai tentar fazer nesse vlog. Continuar séries, finalizar séries e desovar livros antigos nas minhas estantes, tanto física quanto no Kindle. Bom, eu acho que eu já falei demais nesse vídeo e é isso. Foram as minhas leituras de agosto, as minhas metas de setembro. Obviamente, talvez eu não consiga ler tudo isso no mês de setembro, mas a gente vai tentando. É bom também ter opções ao longo do mês para escolher. Como sempre eu falo também, eu posso acabar pegando um livro que não tá nem aqui, que nem os livros que eu tô lendo no Kindle Unlimited, nunca entra na minha meta, são livros que eu pego por fora, que eu decido ler de uma hora pra outra, então pode ser que setembro também aconteça isso. Bom, vocês perceberam que, preciso fazer um disclaimer aqui, vocês perceberam que em agosto eu não sorteei o livro, né? Que eu tava sorteando um livro pra ler todo mês, e esse mês eu também não vou fazer, tá? Quebrei o ciclo. Como agosto eu esqueci, porque agosto eu esqueci, não foi porque eu não quis. Agosto eu realmente esqueci de sortear, então agora já, pra mim, já não faz mais sentido continuar, mesmo porque nos últimos 2 meses que eu sorteei, eu não li o livro sorteado. Então, quebrei o ciclo, infelizmente esse ciclo foi bom até julho, depois eu não consegui mais, então eu estou encerrando a questão do livro sorteado. Quem sabe
no ano que vem eu faço alguma coisa semelhante, mas de uma forma que dê mais certo de eu cumprir, tá? Dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, gostado do vídeo. Não esqueça de comentar aqui o que vocês leram durante esse mês, se vocês gostaram, tiveram alguma leitura favorita, deixa aqui. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.